Olá pessoal, Ezequiel do blog Tudo em G Civil. Estamos aqui para mais uma videoaula, desta vez sobre a NR5, a norma regulamentadora de número 5. Ela diz respeito à CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Alguns poucos avisos antes da gente iniciar. O primeiro e mais importante deles é que aqui abaixo, na descrição do vídeo, nós temos um sumário com todas as informações contidas nesse vídeo. Quer pular para qualquer parte específica? Você está interessado em alguma parte específica? Pode pular. Vai direto para lá que você pula aí toda essa parte introdutória. Segundo ponto é que essa é uma videoaula completa. Nós vamos ler e interpretar juntos toda a NR5. Linha a linha, página a página, até a gente completar. Posteriormente a esse vídeo, eu farei um resumo, já deixei o quadro ali até preparado, onde eu vou apresentar para vocês um vídeo resumo, com 5, 6, 7 minutos, e ele será para a gente reforçar a informação aprendida nesse vídeo, e posteriormente vamos resolver alguns exercícios ainda sobre NR5. Por último, mais ou menos importante, se você gostar, deixe aí o seu gostei e se inscreva no canal, seguindo a nossa playlist aí com várias outras aulas sobre as normas regulamentadoras. É isso, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Nós temos aqui aberta a NR5, como vimos aqui anteriormente, ela é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ponto muito importante para você que está estudando para concurso público ou para uma prova específica, seja de técnico de segurança, de engenheiro de segurança do trabalho. Essa norma foi recém-revisada. No dia 8/10/2021 ela foi publicada no Diário Oficial da União, porém ela só entrou em vigor a partir de janeiro de 2022. Essas informações nós conseguimos aqui, no site do Governo Federal, onde consta todas as informações referentes a essa revisão e principalmente aqui, que ela nos informa que ela está vigente desde 3 de janeiro de 2022. Ok, é uma norma regulamentadora nova e nessa norma específica vamos focar nesta versão. Não ficaremos comparando a norma antiga com a norma nova, ok? Vamos lá. Essa norma, a NR5 é dividida em 10 partes, sendo objetivo, campo de aplicação, atribuições, constituição e estruturação, processo eleitoral, como deve ser o seu funcionamento, o treinamento. Tem um item específico para a CIPA das organizações contratadas para a prestação de serviços. Por último, as disposições finais e o mais, assim, para mim, é o que eu mais gosto, que é a CIPA da indústria da construção, que é de onde eu venho, onde eu normalmente atuo a maior parte do tempo. Então, são 10 partes, as maiores aqui são do 5.4 até a 5.8, o restante é muito simples, muito rápido, a gente vai ir ponto a ponto, ok? Vamos dar um zoom aqui para facilitar. Primeiro, qual que é o objetivo desta NR? Essa NR ela tem o objetivo de estabelecer parâmetros e requisitos para a CIPA com o objetivo de prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E, não menos importante, ela quer tornar compatível com a preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador. Ok, esse é o objetivo, muito simples para quem estuda para concurso, é interessante decorar esses termos, que os objetivos são prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, e deve tornar compatível o trabalho com a preservação da vida e promoção à saúde do trabalhador. Os campos de aplicação, o que for mais importante eu vou grifando aqui. Os campos de aplicação, para quem essa norma foi feita? A NR5 foi feita para quem? Certo, foi feita para basicamente aqui todas as organizações, órgãos públicos, diretos, indiretos, porém deve estar regido pela CLT. Então existem empresas públicas que têm funcionários públicos e também tem empregados no regime CLT. Por isso que na maior parte das normas usa-se o termo empregados, exatamente para linkar com o CLT, não funcionário, para não confundir com funcionário público nem nada do tipo.
Beleza? O próximo item aqui, ele fala que nos termos previstos em lei, essa ANR também vai aplicar a outras relações jurídicas de trabalho. Mas, basicamente, vamos focar aqui na CLT, que é onde é mais importante nesse momento para a gente. Ok? A gente já viu para quem que essa norma foi feita, quais são as atribuições da CIPA. Vocês vão ver que nesse próximo tópico, ele vai ser a base para toda a nossa norma regulamentadora. Vários termos serão repetidos mais de uma vez durante toda a norma, então se a gente prestar atenção nessa parte das atribuições, a gente já vai matar boa parte de como é a estruturação dessa norma, quais são os principais itens. Vamos lá. Então, as atribuições da CIPA são, que vai da letra A até a letra I, sem preguiça. Vamos lá, pessoal. Primeiro, acompanhar o processo de identificação de perigos. Palavra importante, acompanhar. Acompanhar. Vamos nos atentar aí ao que significa cada palavra. De perigos e riscos, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. Então, vamos grifar aqui os nossos principais itens. Ela vai acompanhar esse processo de identificação de perigos e riscos e implementar parte das medidas de prevenção que a organização propor. Letra B, registrar a percepção de risco dos trabalhadores. Basicamente, os membros da CIPA terão que fazer inspeções em um período pré-determinado e agendado, juntamente com o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, onde esse SESMIT dará todo o suporte à CIPA quando o SESMIT existir. Ponto importante, não vou focar muito no que é o SESMIT, para que ele serve, porque a gente tem norma específica para isso. Na norma específica, a gente trata desse tema. Letra C, verificar os ambientes de trabalho, os ambientes e as condições de trabalho, visando identificar situações que possam trazer risco para a segurança e saúde dos trabalhadores. Então, verificar e identificar esse tipo de situação. Letra D, elaborar e acompanhar o plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança e saúde do trabalho. A gente vai ver posteriormente que isso sempre deve ser feito em conjunto com o SESMIT e com a organização. Toda vez que eu estiver falando ou da organização ou do estabelecimento, estou falando da empresa. A organização como empresa que pode ter vários estabelecimentos. A gente vai ter alguns exemplos que a gente vai poder aprofundar um pouquinho. Letra E, participar no desenvolvimento e implementação de programas relacionados à segurança do trabalho. A gente viu, estou falando se a gente não viu, mas estou querendo dizer que a gente viu que aqui a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. Se é implementada pela organização, daria a entender que é só por ela, mas não. Aqui fala que a gente participa no desenvolvimento e na implementação dessas medidas de ação preventiva e por aí vai. Vamos lá. Acompanhar a análise dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, nos termos descritos na NR1, que são as disposições gerais. Eu tenho até a minha colinha aqui que eu tenho a lista de todas as normas, porque agora mudou o nome. Disposições gerais e GRO, que é Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Tudo bem, a gente vai acompanhar aí a análise desses acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho nos termos da NR1. A CIPA não é responsável por realizar essa investigação, mas sim ela vai participar da análise desses acidentes. Ok, letra G, requisitar a organização as CATs, que são as comunicações de acidente de trabalho. Essa é uma atribuição que vai se repetir aí durante toda a norma, que a organização, a empresa, ela deve fornecer à CIPA e a CIPA deve solicitar à empresa esses comunicados para que seja possível a investigação e possíveis medidas de prevenção. Então vai bater com os itens anteriores aqui. Sempre bom lembrar que mesmo solicitado da empresa, a empresa não é obrigada e não pode, na verdade, passar
todas as informações pessoais e o sigilo médico desses colaboradores. Letra H, propor ao SESMIT, que a gente já viu o que é, quando ele existir, ou então a empresa, a análise das condições ou situações de trabalho nas quais considere haver risco grave e iminente. Esse ponto aqui de grave e iminente a gente vê muito bem na NR3. Tem videoaula aí já. É bom a gente dar uma olhada. Se eu for aprofundar em todo o termo que tiver aqui, a gente tá fodido. Então vamos sentar o pau. Risco grave e iminente à saúde e à segurança dos trabalhadores e, se for o caso, a interrupção das atividades. Aí que tá. A FIPA pode interromper as atividades? Não. Ela propõe ao SESMIT a análise das condições ou situações de trabalho. Ela também propõe a interrupção das atividades até que as medidas de correção sejam realizadas. Ponto importante. Letra I, promover, uma vez por ano, em conjunto com o SESMIT, se ele existir, a CIPAT. Acho que a maioria das pessoas aí deve conhecer a CIPAT. Quem já trabalhou em alguma empresa que tem FIPA, com certeza já participou de alguma CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho. É o momento que os segurança, técnicos de meio ambiente, engenheiros de segurança, enfermeiros de trabalho, todo mundo tá a mil, com a cabeça focada nessa semana. É basicamente assim, né? Não que deveria ser isso, mas na cabeça de boa parte dos profissionais é a semana mais importante no combate aos acidentes de trabalho e às doenças ocupacionais. Eu acho que isso deve ocorrer durante todo o ano, não só uma semana, né? Mas bora pra frente, vamos lá. Então, essas são as atribuições básicas e agora a gente vai dividir. Primeiro foram as atribuições da FIPA, depois a gente vai ver da organização, o presidente e vice-presidente. Vamos lá. A organização, quais são as atribuições da organização no contexto da FIPA? Primeiro, é proporcionar aos membros da FIPA os meios necessários ao empenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constantes no plano de trabalho. Vamos interpretar isso aqui. Você trabalha numa empresa, não sei, de mineração. Quais são os meios necessários para que seja realizada a FIPA? A gente vai realizar a reunião? Que seja uma sala, cedida uma sala para que seja realizada a reunião. Não vai deixar o pessoal fazer a reunião lá no meio do campo, a reunião que a gente vai ver aqui, a periodicidade dela no decorrer dessa norma. O tempo suficiente, você tem um cronograma que você deve seguir na FIPA. Se o funcionário não tiver tempo hábil para que sejam realizadas essas atividades, como que elas vão ser realizadas? Então, é o básico aí, não é nada luxuoso, tanto que a norma não especifica nenhum ponto, quantidade de estrutura, esse tipo de coisa, porque deve partir do bom senso. Letra B, permitir a colaboração dos trabalhadores, né, nas ações da FIPA, ela não pode proibir. E, por último, fornecer à FIPA as informações relacionadas às suas atribuições. Então aqui, essa letra C de fornecer, na maioria dos concursos públicos, quando tenta linkar, ela linka aqui com essa letra G, que é fornecer a CAT para a FIPA. Mas tem alguns outros pontos também que a gente vai ver no decorrer dessa norma regulamentadora. Agora, o item que cabe aos trabalhadores no contexto da FIPA, ela deve indicar a FIPA ao SESMIT e à organização todas as situações de risco e também apresentar aí as sugestões para melhoria. Nada melhor que o próprio funcionário para fazer essas sugestões, né? Ele que está lá no campo. E ele deve sugerir aí a FIPA ao SESMIT, que vai ser na maioria das vezes na pessoa do técnico de segurança ou no máximo aí o enfermeiro de trabalho, e a organização, que seria uma obra, o mestre de obras, por exemplo, o encarregado, o líder, o supervisor, esse tipo de informação aí que ele deve passar. Agora, a gente vai ver aqui quais são as atribuições do presidente e do vice-presidente, sendo que o presidente, as atribuições dele são, primeiro, convocar os membros para que sejam realizadas as reuniões e coordenar também essas reuniões. E,
ponto importante, sempre que houver alguma decisão dos cipeiros, aí, vamos chamar dessa forma, ela deve ser informada à organização e ao SESMIT. Então, qualquer decisão você tem que informar a empresa e ao SESMIT também. Vocês vão ver aí que em toda essa norma, o conjunto CIPA, SESMIT, organização, ele é constante. Não existe como o SESMIT trabalhar junto com a CIPA e deixar a empresa de fora, ou a empresa trabalhar com a CIPA e deixar o SESMIT de fora. Isso é inviável. Apesar dela reforçar aqui, não é nem possível realizar isso. E ao vice-presidente é substituir o presidente. É só pensar aí no cargo político, presidente da república, vice-presidente da república, é basicamente a mesma coisa. Não muda nada aqui na CIPA, né? O presidente e o vice-presidente em conjunto terão as seguintes atribuições: coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos sejam alcançados, e divulgar as decisões da CIPA para todos os trabalhadores do estabelecimento. A gente não viu aqui, um pouquinho antes, que as decisões da CIPA não deveriam ser informadas à empresa e também ao SESMIT. Agora a gente viu que vai ter que divulgar também aos trabalhadores. Então, todo mundo vai ter que ficar sabendo do que a CIPA faz, basicamente isso. 5.4, olha pra você ver, os 3 primeiros itens eu falei que era bem rápido e realmente foi. Eu vou até beber uma aguinha porque agora já começa a ficar embaçado aqui, vamos lá. Sem parar, hein, pessoal, vamos sem desistir aí. 5.4, Constituição e estruturação. Nesse tópico a gente vai ver como a CIPA pode ser constituída, formada, e como é a estrutura dessa CIPA. Posteriormente a gente vai ter a parte de eleições, que a gente vai reforçar parte desse conteúdo. Vamos lá. Primeiro, aqui no item 5.4.1. A CIPA será dimensionada por estabelecimento, vamos aqui, e composta de representantes da organização e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1. A gente vai dar uma olhadinha no quadro 1 agora, só para vocês não ficarem com esse quadro 1 na cabeça sem ter ideia do que é. A gente vai lá no quadro 1 e vai voltar, mas vamos aqui, ó. Representantes da organização dos empregados. Então, primeiro ponto, que cada estabelecimento, ou seja, cada unidade, vamos pegar aí, por exemplo, como, não sei, uma fábrica, a fábrica da Chevrolet, tem fábricas aqui em Minas, tem fábricas em Goiás, tô chutando, hein? Não sei se tem fábricas aqui em São Paulo, e eu, por exemplo, aqui em Sorocaba, vamos supor que tenha alguma fábrica aqui em Sorocaba, cada uma dessas unidades deve ter uma CIPA independente da outra. Beleza? E ela vai ter representantes da empresa e também dos empregados. Esse quadro 1, vamos dar uma olhadinha onde está o quadro 1. Na verdade, o quadro 1 eu acho que eu já até sei, acho que ela está na página 12ª. Não, quase que eu acertei, hein? Acho que é 10ª. Isso, ó, página 10. Esse é o quadro 1 que a gente vai ver várias vezes aqui no decorrer. É muito simples esse quadro. Ele, para que a gente consiga utilizá-lo, a gente precisa do grau de risco da empresa. Esse grau de risco, vocês podem ver um pouco melhor aí como ele funciona, como vocês vão conseguir, na aula da NR4, que é muito rápida, não vai ter nem resumo essa NR4, ela é muito rápida. E ela varia de acordo com o KNAI da empresa. E basicamente aqui a gente vai ter o número de integrantes da CIPA de acordo com o número de funcionários e o grau de risco da empresa. Toda vez que a gente falar do quadro 1, a gente vai estar falando disso. Tá bom? Voltamos aqui então, já sei o que é esse quadro 1, a gente vai no final fazer algumas simulações nele, mas não é o caso agora. Item 5.4.2. A CIPA das organizações que operem em regime sazonal devem ser dimensionada tomando por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior, obedecido e disposto no quadro 1. O que isso está querendo dizer? Existem empresas que elas não têm a mesma quantidade de funcionários durante todo o ano.
Vamos pegar aí, por exemplo, alguma empresa de chocolate que durante a Páscoa e durante o Natal, ela aumenta e muito a sua quantidade de funcionários. Vamos supor que ela triplica essa quantidade de funcionários. O que essa empresa vai ter que fazer? Quando ela for constituir a FIPA, ela deve somar nos últimos 365 dias, por isso que está falando aí do ano civil, e não do ano comercial, senão seria 360, mas o ano civil. Eu pego os 12 últimos meses, somo a quantidade de empregados que eu tive nesses 12 meses e divido por 12, pronto, eu tenho a média aritmética, e é esse número que eu vou levar em consideração. Reforçando, quais funcionários eu devo levar em consideração? Os funcionários que são regidos pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho. Beleza? Ponto importante, vamos lá. Os representantes da organização na FIPA, titulares e suplentes, são por ela designados. Tá chovendo uma olhada nesse item. Os representantes dos empregados, titulares e eleitos, então os representantes dos empregados, serão eleitos por escrutínio secreto, quer dizer que a eleição deve ser secreta, o voto deve ser secreto, não a eleição, né? E qualquer pessoa pode participar, independente de filiação de filiação sindical, só que essa eleição não é obrigatória. Os funcionários não são obrigados a votar, mas eles podem votar. Beleza? Próximo item, a organização designará, toda vez que eu falo da organização, lembrando, é a empresa, designará entre os seus representantes o presidente da FIPA, e os representantes eleitos dos empregados escolherão o vice-presidente. O que isso está me dizendo? A empresa indica o presidente da FIPA, os empregados indicam o vice-presidente da FIPA. Posteriormente a gente vai ver como que funciona essa indicação pelas duas partes. O mandato dos membros eleitos da FIPA terá duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Então, cada vez que for constituída a FIPA, cada vez que for feita uma reunião da FIPA, esse mandato terá duração de 1 ano. Próximo item, os membros da FIPA eleitos e designados, então aqueles que foram eleitos pelos empregados e designados pela empresa, eles serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. Ponto importante, pessoal. Tá passando um carro da pamonha aqui perto. Eu adoro pamonha, mas eu não vou parar o vídeo por isso. Vamos seguir aqui. Peço desculpas já de forma antecipada para vocês, mas faz parte. Vamos seguir aqui. Próximo item, a organização deve fornecer cópias, então ela deve fornecer cópia das atas de eleição e também das atas de posse aos membros titulares e suplentes da FIPA. É um dever da empresa, ela não pode fazer se ela quiser ou se ela não quiser. É dever. Quando solicitada, a organização encaminhará a documentação referente ao processo eleitoral da FIPA, lembrando que pode ser por meio eletrônico, para o sindicato da categoria preponderante. Quando o sindicato solicitar aí a documentação da eleição, a empresa tem até 10 dias para que seja encaminhado, podendo ser o envio feito em via física ou eletrônico, lembrando que no meio eletrônico deve ter a confirmação de entrega. Então lá no seu e-mail tem que marcar a opção de confirmação de entrega ou solicitar para que o sindicato confirme esse recebimento. A FIPA não poderá ter seu número de representantes reduzidos, bem como não poderá ser desativada pela organização antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução no número de empregados, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. Basicamente, a empresa não pode cortar as atividades aí da FIPA, excluir a FIPA, a não ser que a empresa feche. É isso aí. Próximo, que é vedada a organização em relação ao integrante eleito da FIPA. Essa parte aqui tende a minimizar aí, a parte de perseguição sobre os participantes da FIPA, quando eles são mais
incisivos, né? Primeiro item, a alteração de suas atividades normais na organização que prejudique o exercício de suas atribuições. Se a empresa quer mudar as suas atividades e essa mudança gerar um prejuízo às atribuições que você tem como cipeiro, a empresa não pode fazer isso. Próximo ponto, que a empresa não pode realizar a transferência para outra unidade da empresa, para outro estabelecimento, sem a sua anuência, ou seja, sem o funcionário concordar. Ressalvados parágrafos descritos na CLT, o parágrafo 1º e 2º. O que esses parágrafos falam lá na CLT? O primeiro deles diz respeito a quando o contrato firmado entre empresa e empregado já houver a possibilidade de transferência entre unidades, não há o que se questionar, a empresa pode realizar essa transferência. E o segundo parágrafo diz respeito ao adicional de transferência. Quando o funcionário for transferido, ele tem direito a receber no mínimo 25% adicional durante essa transferência. Beleza? Próximo item, que é vedada a dispensa arbitrária. Esse aqui é o item, acho que é o item que mais chama atenção em toda essa norma. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção da CIPA, desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato. O que é isso? O que é isso? Essa é a famosa estabilidade do cipeiro. Desde o momento que o funcionário ele se candidata, ele se inscreve para a eleição da CIPA, ele tem direito à estabilidade nestes termos. Quais são os termos? Dispensa arbitrária. O patrão quer te mandar embora porque ele quer te mandar embora. É arbitrário. E sem justa causa. Então, quando o patrão vai te mandar embora sem justa causa, com justa causa, né, não faz sentido, a empresa pode sim demitir esse funcionário. O funcionário está roubando da empresa. Só porque ele é da CIPA ele não pode ser demitido? Lógico que pode. E durante o exercício de 1 ano, ele tem essa estabilidade e quando ele sai da CIPA, ele fica mais 1 ano de estabilidade. Já vou adiantar parte do que a gente vai ver aqui posteriormente para que facilite o nosso entendimento. Esse funcionário, ele pode ter uma reeleição. Quando ele tiver essa uma reeleição consecutiva, ele terá 3 anos de estabilidade. Então, o primeiro ano que ele foi eleito, o segundo ano que ele foi reeleito e o terceiro ano de estabilidade, que é esse aqui, né? 1 ano após a data final do seu mandato. Então, o funcionário pode ter até 3 anos de estabilidade por conta da CIPA. Interessante, né? Isso é o que chama atenção para que os funcionários participem da CIPA. Em resumo, é isso. Próximo item, o término do contrato de trabalho por prazo determinado não caracteriza dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção da CIPA. Basicamente o que está falando aqui o primeiro parágrafo desse item aqui do artigo 469 da CLT. Próximo item é quando o estabelecimento não se enquadrar no disposto no quadro 1, que é aquele quadro que a gente já viu, e não for atendido por SESMIT, nos termos da NR4, que vocês podem ver aí posteriormente a essa aula, a organização nomeará um representante entre os seus empregados para auxiliar, então não é obrigação, assim, não é função, ele vai auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde do trabalho, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados por meio de negociação coletiva. A gente vai ver esse parágrafo, vou chutar por baixo umas 10 vezes aqui durante essa NR. Durante vários itens, vários pontos aqui, toda vez que não couber, que a empresa não se enquadrar dentro do que tiver nesse quadro 1 para que a CIPA exista, ela vai ter que indicar um representante nomeado. Ela vai nomear esse cara.
Então vai ter que pegar um dos empregados que está naquele estabelecimento, naquela frente de trabalho, vai ter que nomear ele para que se cumpra isso que está disposto aqui na NR5, que é o que a gente está estudando. Ponto importante, esse parágrafo aqui vai se repetir por baixo 10 vezes aqui, de formas diferentes, mas 10 vezes. No caso de atendimento pelo SESMIT, este deverá desempenhar as atribuições da CIPA. Opa! Se a empresa tem SESMIT, quem desempenha as atribuições da CIPA é o SESMIT. Por isso que eu falo, sempre que existir o SESMIT é um conjunto, gente. CIPA, SESMIT e a organização vão ter que trabalhar ali em conjunto, todo mundo junto e misturado para que seja cumprida essa NR na sua integridade. Próximo item, que o MEI está dispensado de nomear o representante. O MEI, logicamente, ele não se enquadraria aqui nesse quadro 1 de dimensionamento da CIPA. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso? Gente, o MEI ele pode ter um funcionário, pelo menos agora, no ano de 2022. É o dono e mais um. Como que vai ter CIPA? Como que vai ter nomeado? Pelo menos está escrito aqui. Para não ter dupla interpretação, não precisa. Está dispensado. Próximo item, a nomeação do empregado como representante da organização e sua forma de atuação devem ser formalizadas anualmente pela organização. A empresa deve formalizar esse indicado todo ano. Todo ano ele tem que descrever os motivos, como funcionou, quem é o nomeado, quem é o indicado para que seja esse representante. Esse aqui também é outro parágrafo, vai repetir umas 10 vezes aqui. Tranquilo. Próximo item, a nomeação do empregado como representante da organização não impede o seu ingresso na CIPA, quando da sua constituição, seja como representante do empregador ou como dos empregados. Então, se o cara foi indicado aí, foi nomeado pela empresa para ser esse representante, a empresa, assim, se caso a empresa cresça ao ponto de ser necessária a CIPA, a empresa pode indicar ele para a CIPA, não tem problema, e ele também pode entrar aí na eleição e concorrer com os outros funcionários para um cargo na CIPA. Pronto, o item 5.4 é isso, tá tudo marcadinho aqui bonitinho, que fala sobre a constituição e a estruturação, e o próximo item é o processo eleitoral. O processo eleitoral também é um pouco extenso, um pouco chatinho, mas vamos lá, né? Vamos tomar aqui mais um pouquinho de água, vamos para o item 5.5. A água tá boa. Compete ao empregador convocar a eleição... calma aí. Compete ao empregador convocar as eleições para a escolha dos representantes dos empregados da CIPA no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso. Questãozinha boa para cair em concurso, hein? Eles vão colocar lá que compete ao SESMIT, compete ao técnico de segurança, compete ao médico de segurança, ao médico de trabalho, né? Na verdade, não existe médico de segurança. O prazo mínimo de 60 dias. Você vai trocar 60 dias, vai se tornar 90 dias, 65 dias, 60 dias. Então é bom, um pontinho aí pra gente ficar atento. 60 dias é o prazo mínimo para convocar as eleições. A organização, a empresa, deve comunicar com antecedência, podendo ser no meio eletrônico, novamente. Aqui informa confirmação de entrega. O início do processo eleitoral ao sindicato da categoria. Vai comunicar, vai iniciar o processo eleitoral? Comunique ao sindicato, lembrando que deve ter a confirmação de entrega. O presidente e o vice-presidente da CIPA constituirão dentre os seus membros a comissão que será responsável pela organização e o acompanhamento do processo eleitoral. Calma aí. A empresa convoca as eleições. Ok, a empresa convocou as eleições. Quem organiza e acompanha o processo eleitoral? Organização e acompanhamento é por conta da CIPA, se a CIPA existir.
Beleza? Nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela organização. Acabei de falar, parece que chamei, né? O próximo item diz o seguinte: o processo eleitoral deve observar as seguintes condições. São várias condições, também item que pode cair muito aí em concurso público, em provas específicas para os cargos de técnico de segurança e engenheiro de segurança, hein, pessoal? Publicação e divulgação de edital de convocação da eleição e abertura de prazos para a inscrição dos candidatos. E isso deve ficar em locais de fácil acesso e visualização, podendo ser por meio físico ou eletrônico. Claro, mas deve aí se cumprir esses pontos, que é publicar e divulgar o edital e convocar aí essa eleição com prazo para inscrição. A inscrição e a eleição deve ser individual, sendo que o período mínimo para a inscrição é de 15 dias corridos. Outro ponto de pegadinha que pode cair na maioria das provas, né? A inscrição e a eleição individual não pode ser realizada por chapa, não pode ter a chapa 1, chapa 2, chapa vermelha, chapa verde para a eleição da CIPA. Você vota na pessoa, você vota no Zé, no João, na Maria e por aí vai. Beleza? E o prazo de 15 dias mínimos aí para inscrição desses candidatos. A liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento. Não precisaria falar mais nada. Ele ainda coloca, independentemente de setores, local de trabalho, e a empresa a comissão deve fornecer um comprovante em meio físico ou eletrônico para essas pessoas, esses empregados que foram inscritos. Antes a gente tinha visto que uma restrição somente dos sindicatos, né? Qualquer pessoa, independente de filiação sindical. Aqui diz que qualquer pessoa que trabalhe na empresa, que seja empregado do estabelecimento, tá bom? O estabelecimento que a gente diz é o local de trabalho da pessoa. Ele não pode ser você trabalha na Chevrolet de Sorocaba e vai concorrer na CIPA de Salvador. Não faz sentido. Você vai concorrer no estabelecimento que você trabalha. D. A garantia de emprego até a eleição para todos os empregados inscritos. Ó, estabilidade aí, meu amigo. Então, vamos supor aqui, né? A empresa abriu... Cadê? A empresa abriu aqui o processo eleitoral com 60 dias antes e vamos supor que ela já colocou aí um prazo, já logo nos primeiros dias para as inscrições. Então o funcionário vai ficar dentro desses, no máximo 60 dias aí, máximo não, né? No mínimo 60 dias de estabilidade. Você colocou seu nominho ali na lista de candidatos dentro desse 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí não vai poder ser demitido seguindo aquelas regras. Justa causa e demissão arbitrária também. Beleza? Letra E. Publicação e divulgação da relação dos empregados inscritos em locais de fácil acesso e visualização. Podendo ser por meio físico ou eletrônico, mais claro impossível. Realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA. Se existir uma CIPA, a eleição deve ser realizada aí no máximo faltando 1 mês para que o mandato termine. Ok, letra G, realização da eleição em um dia normal de trabalho. Se a empresa trabalha de segunda a sexta, você não pode realizar essa eleição no domingo, no sábado. Não faz sentido. Respeitando os horários de turnos em que o horário possibilite a participação da maioria dos empregados do estabelecimento. Se o turno que tem mais pessoas é de 7 da manhã às 5 da tarde, a eleição será realizada de 7 da manhã às 5 da tarde. Pronto, não complica, meu amigo, bola pra frente. H, a gente já tinha visto anteriormente, que era escrutínio secreto, né? A votação era secreta, então aqui reforça esse ponto. A apuração dos votos será em horário normal de trabalho e ela deve ter aí o acompanhamento de um representante da empresa, outro representante dos empregados. Quem define essa quantidade de membros da empresa, a quantidade de empregados é a comissão eleitoral.
E quando diz aqui, ó, facultado o acompanhamento dos candidatos. Os candidatos podem acompanhar se quiser. Eles podem acompanhar. Beleza, letra J, a organização da eleição por meio de processo que garanta tanto a segurança do sistema como a confidencialidade e a precisão do registro de votos. Normalmente é uma urna com voto em papel. É seguro, é confidencial e tem a precisão na contagem de votos. As empresas normalmente fazem isso e elas guardam todos esses arquivos aí, esses documentos, para a gente arquivar. Agora, a urna eletrônica, eu não conheço empresa que faz processo de votação que garanta esses itens aqui por meio de urna eletrônica, além de ser um investimento, né? Vamos lá, terminado esses itens 5.5.4. Na hipótese de haver... Aqui, vamos lá. Não vou sair lendo aqui. Esses itens aqui, ó. Esses 3 próximos itens, 5.5.4, 4.1, 4.2, são interessantes. O que ele me diz? Chegou o dia da eleição. No dia da eleição, se eu tiver participação inferior a 50% dos empregados, eu vou ter que aumentar em um dia o tempo para que esses funcionários consigam votar. Então, e eu também não vou apurar esses votos antes do próximo dia. Lógico, se eu estendi por mais um dia, eu não vou abrir a urna para contar os votos. Senão, essa informação vai vazar e eu vou acabar deixando alguns meus funcionários tendenciosos em votar naquele que vai ganhar já. Pode acontecer, né? E como eu estendi por mais um dia, quando terminou o segundo dia, vamos lá, ó, o qual só será considerada válida com participação no mínimo a 1/3 dos empregados. Terminou o segundo dia, somei o primeiro dia mais o segundo dia, deu mais que 1/3 dos empregados, tá valendo. Então no primeiro dia, 50%, no segundo dia, com até 1/3 já é válido. Não deu 1/3, tem que ir para mais um dia ainda, que é o que diz aqui abaixo. E lembrando que eu não vou apurar os votos ainda. Foi para o terceiro dia, independente se deu 1/3, se não deu 1/3, a eleição vai ser válida. É isso que me diz aqui. O qual será considerada válida com a participação de qualquer número de empregados. Beleza? Então, prazo mínimo de um dia, prazo máximo de 3 dias que essa eleição pode ter. Aqui, um item que só informa que a empresa deve se comunicar ao sindicato que houve essa prorrogação dos prazos para votação, essa prorrogação da eleição. Lembrando que pode ser comunicada por meio físico ou eletrônico também, né? Não muda não, isso é padrão. Item 5.5.5. Agora a gente vai entrar em alguns itens aqui que é sobre fraudes no processo eleitoral. Aqui me diz que eu tenho até 30 dias para divulgar qualquer irregularidade constatada durante a eleição da CIPA. E essa unidade que eu vou fazer essa denúncia é uma Secretaria do Trabalho. Então procura a mais próxima da sua região, que até 30 dias após a divulgação do resultado, essa denúncia pode ser feita. E a autoridade máxima regional em matéria do trabalho, se ela confirmar essas irregularidades, ela determina sua correção ou procede com anulação. Olha a palavra, o poder da palavra, ela determina. Então, o fiscal do trabalho vai chegar lá e ele vai pedir? Não, ele não está pedindo para corrigir, ele está mandando você corrigir. Ou ele está anulando a sua eleição. Tá? E se anular? O que acontece com a minha CIPA? Em caso de anulação somente da votação, a organização convocará nova votação no prazo de 10 dias. O fiscal do trabalho chegou lá. Ele cancelou somente a sua votação. A votação foi irregular. Teve ali o voto de cabresto. Teve o voto de cabresto durante a votação. O fiscal do trabalho vai determinar que essa votação seja refeita e a empresa tem até 10 dias para que isso seja feito. Lógico, né, que nesse tempo eu tenho que garantir que as inscrições anteriores fiquem válidas. Quem se inscreveu continua candidato. Nos demais casos, a decisão da autoridade máxima
regional em matéria de inspeção do trabalho determinará os atos atingidos, as providências e os prazos a serem adotados, atendidos os prazos previstos nessa NR. Se tiver alguma coisa diferente disso que a gente citou anteriormente, ele vai ter que explicar o que ele quer, quando ele quer e como que a gente vai ter que fazer isso. Lembrando que ele vai ter que seguir o disposto nessa NR. Beleza, próximo item. Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior, se esse mandato existir, até a complementação do processo eleitoral. Teve fraude? Vamos supor que na eleição presidencial teve fraude. O presidente anterior fica no cargo até que a próxima eleição seja realizada. Vamos tentar levar essa analogia aí para ficar mais fácil de entender. Próximo item: assumirão a condição de membros titulares e suplentes os candidatos mais votados. Então, quem tiver mais voto, leva. Em caso de empate, o que tiver maior tempo de serviço, ele ganha a vaga. João teve 100 votos, a Ana teve 100 votos, quem tiver mais tempo de trabalho fica com a melhor colocação. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, em caso de vacância de suplentes. Isso aqui também é um ponto que a gente fala durante toda a norma. A gente vai ter mais alguns itens aqui que a gente vai repetir isso. Que o suplente vai entrando, quando você termina o suplente, a gente vai chamar as pessoas que estão nessa lista. E a gente tem alguns motivos que podem causar esses itens. Beleza? É isso, tudo que tem a ver com a eleição da CIPA está nesse item. Eu vou agora dar um pause no vídeo e vou voltar aqui só para não ter perigo de perder o arquivo, que eu tô com medo aqui agora de a gente perder nosso trabalho. Então, já volto. Voltamos aqui com o item de funcionamento, item 5.6. A CIPA terá reuniões ordinárias mensais. Reuniões ordinárias são reuniões que são comumente realizadas, são as reuniões já previamente de acordo com o calendário, então previamente marcadas de acordo com o calendário. A critério da CIPA, nas microempresas, então nas ME, e nas empresas de pequeno porte, nas EPP, graus de risco 1 e 2, as reuniões poderão ser bimestrais. Então, a cada 2 meses aí, nas ME e nas EPP, as reuniões podem ser realizadas, não precisa ser mensal, para todas as empresas. As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas na organização, ou seja, na empresa, preferencialmente de forma presencial. É preferencial ou é obrigatório? É preferencial. Então não é obrigatório que essas reuniões sejam presenciais, podendo ocorrer a participação de forma remota. Isso aqui vai ser uma mão na roda nos próximos itens que a gente vai... Na verdade, quase nos últimos itens que a gente vai ver. A data e horário das reuniões serão acordadas entre os membros, observando os turnos e as jornadas de trabalho. Tranquilo? Próximo item, as reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes. Todo mundo que estiver presente na reunião tem que assinar a ata, fim de papo. As atas devem ser disponibilizadas a todos os integrantes da CIPA, podendo ser por meio eletrônico. As deliberações e encaminhamento das reuniões da CIPA devem ser disponibilizadas a todos os empregados em quadro de aviso ou por meio eletrônico. A gente já viu isso, né? Lembra que eu falei que ia ficar repetindo? Tá de novo aqui, não vou nem marcar. As reuniões extraordinárias devem ser realizadas quando? O que é uma reunião extraordinária? É uma reunião que não estava programada inicialmente, que não estava no calendário. É algo extraordinário, é algo que não acontece normalmente. Quando que essas reuniões vão acontecer? Reuniões extraordinárias devem, quando ocorrer um acidente de trabalho grave ou fatal e quando houver solicitação de uma das representações. Somente nesses 2 casos que vai ocorrer aí essas reuniões extraordinárias. Beleza? Para cada reunião, ordinária ou extraordinária,
Os membros da CIPA designarão o responsável por redigir a ata. Então, em cada reunião, a CIPA define, dessa vez é você que vai ser o secretário. O secretário vai e redige a ata, todo mundo assina. Não precisa escrever tudo que foi dito, né? Os principais itens, os itens que foram tratados e quais foram as definições relacionadas a esses itens. O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias. As extraordinárias não entram nessa conta, porque elas não estavam agendadas, elas não estavam no calendário. Então não tem como punir o membro que não participar dessas reuniões. A vacância definitiva do cargo, ou seja, quando o cargo ficar vago de forma definitiva, ocorrida durante o mandato, será suprida por meio de suplente, obedecida a ordem de colocação decrescente que consta na ata de eleição, devendo os motivos ser registrado em ata de reunião. Então, basicamente, um dos membros saiu da empresa, um dos membros, que Deus o livre, faleceu, então um suplente irá assumir uma das vagas. A gente vai ver aqui que no caso de presidente e vice-presidente não é bem assim, mas para os outros cargos, sai um, entra um suplente, fim de papo. Caso não existam mais suplente durante os 6 primeiros meses de mandato, a organização deve realizar uma eleição extraordinária para suprir essa vacância, que somente será considerada válida com a participação mínima de 1/3 dos trabalhadores. Se dentro de 6 meses já ficar sem suplente, não existe mais suplente dentro dos primeiros 6 meses, fará uma eleição nova somente para esses cargos. Acho que deve ter alguma coisa falando aqui na frente. A eleição é para eleger todo mundo de novo? Não. É uma eleição somente para preencher esses cargos de suplente. Os prazos para a eleição ordinária serão reduzidos pela metade dos prazos previstos no processo eleitoral. Lembra do prazo de 60 dias? Não é mais 60. Lembra do prazo de 15 dias? Não é mais 15 dias. Lembra do prazo de 10 dias para fazer as comunicações? Não é mais 10 dias, é tudo pela metade. As demais exigências estabelecidas para o processo eleitoral devem ser atendidas. Tudo que não quer dizer a esses prazos deve ser cumprido. No caso de afastamento definitivo do presidente, esse que eu tinha dito anteriormente, presidente e vice-presidente é diferente. Se o presidente se afastou, a empresa vai indicar um substituto. E, aqui ó, calma aí, volta aqui, vamos colocar aqui ó. Afastamento do presidente, a organização indicará um substituto em até 2 dias. Preferencialmente entre os membros da CIPA. É obrigatório que já seja alguém que esteja na CIPA? Não. O presidente teve que se afastar por algum motivo, a empresa pode indicar qualquer outra pessoa para o lugar dele. No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, aí quem vai definir a empresa? Não, quem define é os membros titulares da CIPA, os que já estão eleitos. E também ele vai tomar posse aí, eles vão escolher em até 2 dias. Ó, calma. O vice-presidente, membros titulares da representação dos empregados. Beleza. Ficou claro isso aqui? Quando o presidente se afasta, a organização indica uma pessoa nova que participa ou não da CIPA para ocupar o cargo de presidente. Quando o vice-presidente se afasta de maneira definitiva, todo o conjunto de cipeiros se reúne e entre eles se escolhe um vice-presidente. O cargo que ficar vago será assumido por um suplente. Mas a vice-presidência é definida pelo conjunto de cipeiros que vão escolher quem de nós será o vice-presidente. Beleza? O mandato do membro eleito por processo eleitoral extraordinário deve ser compatibilizado com o mandato dos demais membros da comissão. Lembra lá daquela parte de estabilidade? Pois é, se foi após 6 meses, ele vai ter 6 meses a menos de estabilidade do que os outros, porque os outros já tiveram essa estabilidade, né? O treinamento de membro eleito em processo extraordinário deve ser realizado no prazo máximo de 30 dias.
Membro eleito em processo extraordinário, ele deve ter o treinamento no máximo 30 dias depois da data da posse. Beleza? As decisões da FIPA serão preferencialmente por consenso. Vocês vão ver aqui que é preferencialmente por consenso, mas quase que não é preferencialmente, viu? Não havendo consenso, a FIPA deve regular o procedimento de votação e o pedido de reconsideração da decisão. Então tá falando ali, meus amigos, resolvam isso por consenso. Se reúnam, conversem e definam algo em comum acordo. Beleza? Treinamento, vamos falar do treinamento aqui agora. Item 5.7. A organização deve promover o treinamento para representante nomeado, previsto no item 5.4.13. É aquela pessoa que a empresa indicou para ser um representante quando não atende ao necessário para se ter uma FIPA. E também para os membros da FIPA, então para um ou para o outro, titulares e suplentes antes da posse. Lembra daqueles 30 dias? A eleição deve ser feita 30 dias antes do mandato posterior. Você tem dentro desses 30 dias aí para ser realizado esse treinamento desses eleitos da FIPA. O treinamento da FIPA em primeiro mandato, se não houver uma FIPA anterior, será realizado no prazo máximo de 30 dias. Então, FIPA de primeiro mandato, vamos simplificar aqui as marcações. FIPA de primeiro mandato, o prazo máximo é de 30 dias a partir da data da posse. Beleza? O que deve ter nesse treinamento? Esse treinamento vai ser feito como? Vamos lá. O treinamento deve contemplar, no mínimo, os seguintes itens. Estudo do ambiente, das condições de trabalho. Então, estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originários do processo produtivo. Noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, decorrente das condições de trabalho, das exposições aos riscos existentes no estabelecimento e suas medidas de prevenção. Metodologia de investigação e análise de acidentes. A gente viu lá atrás que era acompanhar o processo. Então, você tem que ter aqui a metodologia de investigação para que você consiga acompanhar. Análise dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de prevenção de riscos. Noções sobre as legislações trabalhistas e previdenciárias relativas à segurança e à saúde do trabalho. Noções sobre inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados no processo de trabalho. E, por último, a organização da FIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. Só isso tudo. Só isso tudo que é o mínimo do treinamento. A gente vai ver que a quantidade de horas para que isso seja executado é bem curta. Mas vamos lá. Um ponto importante aqui, só para quem fica apegado nas revisões anteriores, essa letra F aqui, eu vou desmarcar daqui a pouquinho, mas essa letra F ela substituiu um dos itens da revisão anterior, onde as informações, assim, você vê que ela destoa um pouquinho dos outros itens, né? Ela está substituindo o item anterior da antiga revisão, que indicava que o treinamento era sobre AIDS. Então aqui já mudou, é para a inclusão de pessoas com deficiência. Um item diferente do que dos demais aqui, né? Beleza? Item 5.7.3. O treinamento será realizado a menos... Calma, que eu estou lendo errado. O treinamento realizado a menos de 2 anos, contados da data de conclusão do curso, pode ser aproveitado na mesma organização. Isso quem diz é a NR1, tá? Se a NR1 nos diz aí que o treinamento tem a validade de 2 anos, se um membro da FIPA ele foi, por exemplo, reeleito, ele já recebeu o treinamento. Ele não precisa ter um treinamento no próximo ano. Não faz muito sentido, né? Qual é a carga horária do treinamento? Essa aqui é fácil. Para quem está estudando aí precisa decorar, tá moleza, ó. 8, 12, 16... 8, 12, 16, 20 horas. 8 horas para o grau de risco 1, aí eu somo mais 4. 12 horas para o grau de risco 2, somo mais 4. 16 horas para o grau de risco 3, somo mais 4. 20 horas para o grau de risco 4. Aí tem um porém. Alguns poréns, na verdade, né? O primeiro deles é o seguinte.
A carga horária do treinamento deve ser distribuída em no máximo 8 horas por dia. Então, se você tem aqui 20 horas de treinamento, você vai ter que ter 3 dias de treinamento no mínimo, beleza? E a gente tem um dos pontos. Para a modalidade presencial, deve ser observada a seguinte carga horária mínima para o treinamento. O treinamento pode ser realizado de maneira 100% remota? Mais ou menos. Vamos ver aqui. 4 horas é a quantidade de horas mínimas para grau de risco 2, empresas com grau de risco 2, e 8 horas é a quantidade mínima de horas para graus de risco 3 e 4. Então, se a empresa tem grau de risco 1, ela pode sim executar o seu treinamento de maneira 100% remota, beleza? A carga horária de treinamento dos estabelecimentos de grau de risco 1 e do representante nomeado da organização pode ser realizada integralmente na modalidade ensino à distância ou semipresencial. Tá errado o uso dessa crase, hein? Tá cheio de erro de português essa norma também. Já vou falar logo. Beleza? Vamos lá. Grau de risco 1 e do nomeado. Tá marcadinho aqui. Próximo item, o treinamento realizado integralmente na modalidade de ensino à distância deve contemplar os riscos específicos do estabelecimento, nos termos do subitem do 5.7.2. Quando o treinamento ocorrer de forma à distância, os riscos específicos do estabelecimento, cadê eles? Cadê? Aqui, ó. Os riscos existentes no estabelecimento, ele deve fazer parte desse treinamento, beleza? Próximo item, o integrante do SESMIT fica dispensado do treinamento da CIPA. É meio que lógico, né? Pô, o cara já é do SESMIT, ele vai, na maioria das vezes, oferecer o treinamento e não receber o treinamento aqui. Beleza? Próximo item, item 5.8. Item 5.8 é um pouco polêmico também, viu? Tem uns itens aqui que a galera não gostou muito não. Vamos lá. 5.8. CIPA das organizações contratadas para a prestação de serviços. Primeiro item. A organização de prestação de serviços deve constituir CIPA centralizada quando o número total de seus empregados na unidade da federação se enquadrar no disposto do quadro 1. Calma aí, vamos entender isso aqui, ó. Quando eu tenho uma prestadora de serviço que, somadas todos os seus estabelecimentos dentro de uma unidade federativa, ou seja, dentro de um estado, vamos supor que dentro de um estado eu tenho 10 lojas de tinta, cada loja de tinta eu tenho 20 funcionários, eu vou ter um total de 200 funcionários, eu não posso considerar individualmente. A não ser, que é o que as empresas fazem bastante, cada uma dessas tem um CNPJ diferente. O pessoal dá aquele jeitinho, né? O pessoal dá aquele jeito para fugir da burocracia. Não só por isso, né? Esse aqui é um que acaba vindo de brinde nessa mudança aí, né? De cada unidade um CNPJ diferente. Tá bom? Próximo item, quando a organização contratada para a prestação de serviços exercer suas atividades em estabelecimento de contratante enquadrado em graus de riscos 3 ou 4, calma aí, contratante dessa prestadora de serviço está com grau de risco 3 e 4, o número total de seus empregados no estabelecimento da contratante se enquadrar no disposto do quadro 1, que a gente já viu, deve constituir CIPA própria nesse estabelecimento, considerando o grau de risco da contratante. Basicamente, vão ser somados a quantidade de funcionários da contratante e da prestadora de serviço. Se enquadrar no quadro 1, CIPA na galera. Próximo item, a organização contratada está dispensada da constituição da CIPA própria, no caso de prestação de serviços a terceiros com até 180 dias de duração. Isso aqui acontece muito em prestação de serviço temporário, é um serviço de limpeza, é um serviço de construção, apesar de ter um item específico para a indústria da construção. Se essa prestação de serviço for em até 180 dias, não precisa constituir CIPA própria, beleza? O número total de empregados da organização contratada para prestação de serviços
Para efeito de dimensionamento da CIPA centralizada, deve considerar os empregados alcançados por CIPA própria. Calma aí, vamos somar isso aqui, o número total de empregados. Quando eu vou constituir a CIPA centralizada, que é uma CIPA para vários estabelecimentos diferentes, prestadores de serviços, se um desses estabelecimentos for maior e houver a necessidade de ter uma CIPA própria, esses funcionários eles vão contar para que seja utilizada a CIPA centralizada. Eu não excluo esses funcionários. Eles já têm CIPA, então não vou contar eles. Vai ter que contar. Tá? Então isso aqui está obrigando a galera aí muitas das vezes a ter uma CIPA centralizada e uma ou mais CIPAs próprias, tá bom? A organização contratada para a prestação de serviços, quando desobrigada de constituir CIPA própria, deve nomear, lembra que eu falei? De novo, nomear um representante da organização para cumprir os objetivos dessa ANR, se possuir 5 ou mais empregados no estabelecimento. A prestadora de serviço foi contratada. Ela não tem quantidade de funcionários necessária para constituir a CIPA? Beleza. A prestadora de serviço vai ter que indicar um dos seus funcionários para cumprir os itens dessa ANR. Mesmo se ela tiver só 5 funcionários. Pô, eu acho sacanagem, né? Mas vamos lá. Se tem 5 ou mais funcionários, deve-se fazer essa indicação do representante nomeado, beleza? Próximo item, a nomeação de representante da organização em estabelecimento onde há empregado membro da CIPA centralizada é dispensada. Então, se naquele estabelecimento, naquela frente, a gente tem um membro da CIPA centralizada, não precisa nomear uma outra pessoa. O membro da CIPA já é considerado. O estabelecimento do item 5.8.2, que é isso que a gente acabou de ver, não exclui o disposto no item 5.4.13, que é a indicação do nomeado, quanto ao estabelecimento sede da organização contratada para a prestação de serviço. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que no ponto de prestação de serviços, se lá no ponto não precisa de um nomeado, isso não tira a necessidade da sede ter esse nomeado. Se na sede tem a quantidade necessária para ocorrer o nomeado, vai ter que ter o nomeado. Fim de papo. Até um item bom para pegadinha esse aqui, hein? Próximo item, a nomeação do representante da organização contratada para a prestação de serviços deve ser feita entre os empregados que exercem suas atividades no estabelecimento. Pô, é óbvio, né? Eu vou indicar um nomeado para aquela unidade, sendo que o funcionário ele é daquela unidade. Óbvio. Próximo item, a organização contratada... Opa, já foi... A organização deve garantir a participação dos representantes nomeados da CIPA nas reuniões da CIPA centralizada. É a cópia de um item anterior, só que agora diz respeito à CIPA centralizada. Vamos lá? A organização deve dar condições aos integrantes da CIPA centralizada de atuarem nos estabelecimentos. Devem dar condições para a CIPA centralizada atuar nos estabelecimentos. Tá bom? Se não tem representante nomeado, a CIPA centralizada tem que conseguir atuar lá dentro. O representante nomeado das prestadoras de serviço deve participar de treinamento de acordo com o grau de risco da contratante. Claríssimo também. A CIPA da prestadora de serviços, constituída conforme a gente já viu, será considerada encerrada quando as suas atividades forem encerradas. Não tem mais atividade, para que vai existir CIPA? A organização da contratante deve exigir da prestadora que faça essa nomeação. Tá chovendo no molhado, repetindo o que a gente já viu. A contratante deve convidar a contratada para participar das reuniões da CIPA. Ponto importante que é deve, não é pode, tá? Então a contratante vai convidar para que todas as ações sejam integradas. A contratada deve indicar um representante da CIPA
ou representante nomeado da organização para participar dessa reunião. Então tá reforçando esses dois itens aí para que tanto a contratante como a contratada trabalhem de forma integrada. Tá dando obrigação para a contratante e, se não fosse suficiente, tá dando obrigação para a contratada também. Então tem obrigação para todo mundo. E chegamos às disposições finais. A gente está quase, hein, pessoal? Não desanima, não. 90% já. E as disposições finais são bem rápidas. Quais são as disposições finais da NR5? A contratante adotará medidas para que as contratadas, sua CIPA, os representantes nomeados das organizações e os demais trabalhadores lotados naquele estabelecimento recebam informações sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho, bem como sobre as medidas de prevenção em conformidade com o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Isso aqui na NR1 vocês vão cansar de ver, viu? Vamos lá. Ó, tá até falando. E basicamente está reforçando o que a gente viu nos anteriores, indicando agora, pela primeira vez nessa norma, o PGR. A contratante deve integrar a contratada em todas essas atividades. Toda a documentação referente à FIBA deve ser mantida no estabelecimento à disposição da inspeção do trabalho por, no mínimo, 5 anos. Toda a documentação tem que ficar à disposição por, no mínimo, 5 anos. Na hipótese de haver alteração de grau de risco do estabelecimento, o redimensionamento da CIPA será efetivado na próxima eleição. Vamos tomar uma água para a gente terminar agora, hein? O que a gente já tinha visto, que era o quadro, vamos fazer rapidinho aqui. Vamos supor que a minha empresa tem grau de risco 2.500 empregados. Quantos membros eu devo ter? Se eu tenho grau de risco 2, eu estou aqui. Se eu tenho 500 empregados, eu estou aqui nessa coluna. Então, cruzando aqui, eu devo ter 4 membros efetivos e 3 membros suplentes. Bem simples da gente analisar, né? E vamos pegar mais um exemplo. Vamos supor que eu tenho 12.500 funcionários e grau de risco 4. Agora uma cabulosa, hein? Grau de risco 4, estou aqui. 12.500 membros. Ó, se eu tenho mais de 10 mil, eu tenho que pegar os itens anteriores. Ó, o item anterior, que vai até 10 mil. Então, inicialmente, eu tenho que ter 13 efetivos e 10 suplentes. E para cada 2.500, eu acrescento 2 e 2. Então, no meu caso aqui, que eu citei como exemplo 12.500 funcionários, eu tenho que ter 15 efetivos e 12 suplentes. Se eu tivesse 15 mil funcionários, eu ia ter 17 efetivos, que é 13 mais 2 mais 2, e 14 suplentes, que é 10 mais 2 mais 2. Beleza? Vamos tirar essas marcações, vamos finalizar com a graça de Deus o nosso próximo item, que é o anexo 1. O anexo 1 é a CIPA da indústria da construção. É minha área, gente. Eu trabalho em canteiro de obras, sou engenheiro civil de formação, então é aqui que eu me sinto em casa. Na CIPA da indústria da construção, que é o anexo 1 da NR5, a gente tem 3 itens: objetivo, campo de aplicação e disposições gerais. Vamos na paulada, porque a maioria dos itens vocês já estão fera. É um repeteco. Objetivo. O objetivo é estabelecer requisitos específicos para a CIPA da indústria da construção. Beleza? O campo de aplicação, assim, para quem que esse anexo foi feito, eles aplicam-se a organizações previstas no item 18.2.1 da NR18. Esse item diz que é as empresas que têm KNAI dentro do grupo F. Então, basicamente, se é uma empresa de construção de edifícios, você tem dentro daqueles KNAIs do grupo F, em alguns outros, você vai ter que atender a esse anexo 1. Beleza? Disposições gerais, vamos aqui entender que a gente está quase terminando. Primeiro, a organização responsável pela obra
deve constituir a CIPA por canteiro de obras, quando o número de empregados se enquadrar no dimensionamento do quadro 1, observadas as disposições gerais dessa norma. Então, se é uma empresa de engenharia que tem várias obras dentro do país, dentro do estado, cada uma dessas obras deve ter uma CIPA independente, uma CIPA própria, por canteiro de obras. Cada canteiro de obras, ou seja, cada obra. Próximo item, quando o canteiro de obras não se enquadrar no dimensionamento, então, quando o canteiro de obras não se enquadrar no quadro 1, a organização pela obra deverá nomear entre os seus empregados, no mínimo, um representante. Lembra aquela frase que eu falei que ia se repetir várias e várias vezes? Mais uma vez, gente. Se não se constitui de acordo com o quadro 1, eu tenho que nomear um representante. Próximo item. A organização responsável pela obra está dispensada de constituir CIPA por frente de trabalho. Então não há uma CIPA por cada frente. É uma CIPA por canteiro de obras. Beleza? O representante nomeado da NR5, da organização responsável pela obra, pode ser nomeado como representante para mais de uma frente de trabalho. Então, o representante nomeado pode ficar em mais de uma frente de trabalho. Eu não preciso ter um representante para cada frente. Na hipótese de haver no canteiro de obras uma ou... Vamos voltar aqui que eu me embananei todo. Na hipótese de haver no canteiro de obras ou na frente de trabalho, organização prestadora de serviços a terceiros, essa deve nomear, no mínimo, um representante da organização. Então, se eu tiver prestador de terceiro, eu também tenho que fazer essa nomeação. A gente já viu anteriormente, estamos vendo aqui novamente na CIPA da indústria da construção. Volto. A nomeação do representante da NR5, da organização prestadora de serviços a terceiros no canteiro de obras ou na frente do trabalho, deve ser feita entre os empregados que obrigatoriamente exercem atividade no local. A gente já viu isso também, né? Então, vamos só colocar aqui, a prestadora de serviço vai ser feita... A nomeação do representante que exerce atividade no local. É óbvio. Então, se é óbvio, a gente não erra. A organização responsável pela obra deve exigir da organização prestadora de serviços e a terceiros a nomeação do representante. A gente já viu isso, acontece o mesmo aqui na indústria da construção. A organização que presta serviços a terceiros, quando o dimensionamento se enquadrar no quadro 1, considerando o número total de empregados nos diferentes locais de trabalho, deve constituir a CIPA centralizada. Também é um pouco óbvio, né? Se você tem ali empregados suficientes para se enquadrar dentro do quadro 1, você vai ter que ter a CIPA, meu amigo. O dimensionamento da CIPA centralizada, que é uma CIPA para vários canteiros, para várias frentes de trabalho, uma CIPA só, deve levar em consideração o número de empregados da organização distribuído nos diferentes locais de trabalho, tendo como limite territorial para o dimensionamento dessa CIPA a unidade da federação. Ou seja, a gente já viu isso também. Se está dentro do mesmo estado, devem ser somados todos esses empregados, e se essa somatória chegar no necessário dentro do quadro 1, deverá ser constituída essa CIPA centralizada. A organização deve garantir que a CIPA centralizada mantenha a interação com os canteiros de obras. A gente já viu isso também no item anterior, na CIPA centralizada, beleza? Mas vamos marcar aqui. Não vou marcar não, a gente já marcou antes, a mesma coisa. Obras com até 180 dias de duração, a gente já viu isso também. Lembra que prestadores de serviço que prestavam serviço em até 180 dias era dispensado de constituir CIPA? Vamos ver se é a mesma coisa? Obras com até 180 dias de duração estão dispensadas da constituição de CIPA, devendo fazer a comunicação prévia da obra e ser enviada para o Sindicato dos Trabalhadores. A comunicação prévia de obra deve ser indicada para os trabalhadores, para o Sindicato dos Trabalhadores, no prazo máximo de 10 dias, a partir do registro do SCPO.
Beleza? Você não vai precisar constituir CIPA, você tem 10 dias a partir do registro da obra para comunicar isso ao sindicato. Para obras com até 180 dias de duração, a organização responsável pela obra deverá nomear um representante para cumprir os objetivos desta NR. Então, vamos lá, ó. Nesse caso aqui é a prestadora de serviços, né? Volta. Na verdade, não. Aqui tá falando 180 dias e fim de papo. Aqui tá falando que se você não constitui CIPA, mesmo assim você tem que fazer a nomeação do seu representante. Próximo item, para obras com até 180 dias de duração, havendo no canteiro de obras ou frente, vou tirar aqui frente de trabalho, havendo no canteiro de obras ou na frente de trabalho, organização prestadora de serviços a terceiros, essa deverá nomear no mínimo o representante da organização. Cara, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, se eu tenho obras com menos de 180 dias, tanto a organização responsável quanto as terceirizadas têm que indicar um representante nomeado. Lembrando daquela regrinha que a gente já viu, né? Você vai indicar se tiver 5 ou mais empregados naquela área. Vamos só marcar aqui o que é mais importante. A prestadora de serviços deverá nomear, no mínimo, um representante para cumprir esses itens. Próximo item 3.4, a escolha do representante nomeado compete à empresa, à organização, observado os dois itens que a gente já viu. Esses dois itens são as regras para se nomear, falar que ele vai cumprir os itens dispostos nessa NR, e esse outro item diz que isso não impede que eventualmente ele participe de uma CIPA. 3.4.1, a organização deve fornecer ao representante nomeado cópia de sua nomeação. A gente já viu também. Próximo item, os membros da CIPA no canteiro de obra devem participar de treinamento conforme estabelecido nessa norma. Então a CIPA do canteiro de obras deve participar do treinamento. Fim de papo. O próximo item é o representante nomeado deve participar de treinamento com carga horária mínima de 8 horas. Ponto importante, que é um pouco diferente do que a gente viu antes, considerando o disposto no item 1.7 da NR1. O item 1.7 da NR1 traz todas as disposições referentes aos treinamentos a serem realizados. E observadas as disposições gerais desta norma com o seguinte conteúdo. Então, nesse caso, na CIPA da indústria da construção, o conteúdo mínimo que deve haver nesse treinamento de 8 horas é noções de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, menos do que os itens anteriores, estudo do ambiente e das condições de trabalho, dos riscos originados no processo produtivo e das medidas de prevenção de acordo com cada etapa de obra. E, por último, as noções sobre a legislação trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde do trabalho. A gente tinha vários itens, agora a gente tem 3 aqui para que se faça na indústria da construção. Próximo item, que é a validade do treinamento deverá atender ao disposto nessa norma. Lembra dos 2 anos de validade? É a mesma coisa aqui. E um ponto importante que eu posso aproveitar esse treinamento para vários outros canteiros de obra. Eu não preciso, em cada obra que eu chegar, realizar o treinamento unitário ali, né? Um para cada obra. É permitida a convalidação do treinamento do representante por diferentes organizações. Então, é isso que eu acabei de falar. Várias empresas podem utilizar esse treinamento. A organização responsável pela obra deve coordenar, então a organização responsável, quando existente no canteiro de obras e quando aplicável do representante nomeado pela organização. Então ele deve coordenar todas as disposições dessa norma. Tá falando, você tem que cumprir não só o que está no anexo, você tem que cumprir tudo, mas olha o anexo. Próximo item, a organização responsável deve promover, então a organização responsável deve promover a integração entre a CIPA e o representante nomeado no canteiro de obras e na frente de trabalho, observadas as disposições dessa norma.
Então, a empresa responsável tem que promover essa integração entre a CIPA e o representante desse canteiro de obras e dessas frentes de trabalho, beleza? A participação dos membros da CIPA e do representante nomeado nas reuniões deve atender ao disposto em sua parte geral. O que é o disposto em sua parte geral? Deve ocorrer preferencialmente de forma presencial, podendo ocorrer de forma remota. Isso aqui é uma salvação, meu amigo. Uma CIPA centralizada com reuniões presenciais é para quebrar as pernas da empresa, não fazia sentido nenhum. Pelo menos agora vai dar uma aliviada aí, será possível a realização dessas reuniões de forma remota. Beleza? A CIPA no canteiro de obra será considerada encerrada para todos os efeitos quando as atividades de obra forem encerradas. É óbvio, mas como que eu vou considerar que a minha obra foi encerrada? A minha obra vai ser considerada encerrada quando todas as suas etapas dos projetos tiverem sido concluídas. A conclusão da obra deverá ser formalizada com documento próprio pelo responsável técnico da obra ao sindicato da categoria dos trabalhadores. Vou colocar aqui só o sindicato predominante no estabelecimento. E terminamos, enfim. Deixa aqui eu encerrar essa parte e terminamos o disposto tudo aqui na nossa NR5. Nós vimos aí que é um conteúdo um pouco extenso. Você provavelmente vai assistir essa aula mais de uma vez para que você consiga absorver o conhecimento. Só não se esqueça que haverá uma aula mais resumida. Então, o resumão da NR5 já tem disponível aqui no canal e também alguns exercícios resolvidos. Então, dá um tempo, respira, volte aí mais tarde, amanhã, para que seja feito esses exercícios, tudo bem? Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu gostei, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.